Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim me dirigir a cada um de vocês. Agradeço pelo convite de participar dessa Cenof e peço que os nossos benfeitores espirituais possam abraçar a cada um de nós que nos acompanham nesse instante, os amigos do interior do estado, do norte e noroeste fluminense, os amigos que nos acompanham pela Rádio Espírita Esperança, pela TV da Rede Amigo Espírita e por todos os órgãos que se congregam para que este evento virtual possa se fazer presente e levar a mensagem espírita, a mensagem de Jesus aos mais diversos corações. Eu que sou aí do interior, eu não posso mensurar a minha gratidão e todo o meu contentamento. E eu inicio registrando algumas presenças espirituais, porque com vocês eu converso de coração para coração. Quando Gabriel cantava de uma forma magnífica, alguns espíritos se avistaram à minha vista mediúnica e pediram assim: registra a minha presença, registra a nossa presença, porque nós somos daquelas terras e nós fazemos parte dessas 62 semanas espíritas. E Gabriel começou a cantar e logo uma primeira presença foi Norberto Boechat. E ele disse assim para mim: paz, amor e luz aos corações do interior do estado, aos corações de Miracema, aos corações de Pádua, de São Fidélis, de Itaperuna, ao coração dos meus familiares. Quando o Mateus começou a comentar, é meu filho, tá grande, tá bonito. Depois Margarete, ele registrou o seu amor, o seu carinho por todos. Logo em seguida apareceu Dona Elisa Moraes Boechat, tia Zota, dizendo assim: tudo começou lá na nossa fazenda Cachoeira. Registra a presença do vovô Norberto, que não é, eu que não conhecia essa turma, gente, então eu estou fazendo os meus registros, que não é o Norberto Boechat, é um outro Norberto Boechat, que era conhecido como vovô Norberto. Registra que Decinho está aqui ao meu lado, porque quem sabe essa notícia chega à nossa Dulcineia. Logo em seguida eu vi Sebastião Lasnaux, o nosso poeta das Semanas Espíritas, e comecei a registrar outras pessoas, seu Josias Teixeira Pireda, um grande orador espírita, um grande amigo de todos nós, e as lágrimas começaram a rolar. Gabriele veio até a sala e disse assim: Rafael, enxugue as lágrimas e contenha a sua emoção, porque senão você não consegue fazer essa palestra. E eu pensei assim, mas eu registro ou não a presença? E Dona Elisa Moraes Boechat, tia Zota, meu filho, fale, porque nós nos abraçamos nos dois flancos da vida. Tudo começou aqui na nossa fazenda, nos colégios em atividade, nos colégios dos mais variados rincões do interior do estado, que Norberto musicava, fazendo uma música para cada cidade, e hoje nós estamos nesse meio virtual. E apesar da distância, nós nos abraçamos nos dois planos da vida. Então eu estou registrando para que nós tenhamos ciência do quanto a Semana Espírita representa para cada um de nós. Esse abraço fraterno, essa possibilidade de estreitarmos os nossos laços e de pensar em Jesus. Eu gostaria de falar todos que eu registrei, mas eu posso esquecer algum. E eu gostaria de abraçar a cada um de vocês, citando os nomes que eu vi aqui já fazendo comentários, citando amigos queridos, que eu hoje estou em Niterói, mas que eu não esqueço de vocês. Mas, para não ser ingrato ou injusto de esquecer alguém, vamos à nossa palestra. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Porque eu iniciei com esses versos, essa música de Cabete.
Porque nós temos saudades de Jesus. Porque nós precisamos do amigo celeste como nunca. Porque o mundo hoje talvez tenha se perdido um pouco do seu evangelho. Tenha se distanciado da sua proposta luminífera para os nossos passos. E nós precisamos fazer o caminho de retorno, o caminho de regresso. Precisamos deixar que Jesus venha até nós e ganhe a morada do nosso coração. O Espiritismo é hoje o consolador prometido por Jesus, mas é, sobretudo, o cristianismo redivivo. Eu tenho visto Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, eu tenho visto Rossando Klingen, eu tenho visto os oradores espíritas dizer que o Espiritismo é hoje um retorno aos dias evangélicos, aos dias apostólicos, onde nós, os espíritas, nos reconheceremos por muito nos amar, muito nos amarmos. Mas é bem verdade que os homens hoje estão tão egoístas, nós estamos tão orgulhosos, nós estamos tão belicosos, que o nosso tema é relembrando uma obra formidável de Francisco Cândido Xavier, um dos seus mais notáveis romances, psicografado por ele, é bem certo, do autor espiritual Emmanuel, o livro Renúncia. Quando a benfeitora espiritual Alcione nos diz que a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Este é o nosso tema, porque nesses dias da atualidade, nós já conhecemos Jesus e o seu evangelho. Nós já meditamos sobre Jesus e o seu evangelho. Mas será que nós sentimos Jesus na acústica das nossas almas? Será que nós já vivemos Jesus? Porque notem, já temos o Espiritismo, já temos essa proposta que traz Jesus de uma forma intelectível, uma forma que nós possamos compreender. Já temos o Espiritismo que nos traz Jesus pela proposta da caridade, pela proposta da fraternidade, mas nós já temos vivenciado tudo isso, ou Jesus continua nos nossos lábios, mais distante dos nossos corações. A proposta que eu trago para vocês hoje, para vocês não, para nós, porque o orador espírita, quando fala, os primeiros ouvidos que ouvem são os seus próprios. A proposta para a nossa reflexão é não apenas conhecer, não apenas estudar, mas igualmente sentir e viver. E para que nós possamos mergulhar no tema, eu quero contar uma história extraída deste livro aqui. E eu sempre falo trazendo de onde eu tirei. A Vida Escreve, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, o espírito Hilário Silva, quando o benfeitor nos traz que Eurípides Barçanufo, um grande espírita das terras de Sacramento, em Minas Gerais, um dia à noite, ele se desdobrou pelo carreiro do sonho e se sentiu volitando. Se sentiu voejando em seu corpo perispiritual, ao que, chegando num lugar florido, num lugar arborizado, uma verdadeira colônia, ele sentiu-se pacificado. Sentiu-se mais leve do que nunca. E ao longe, divisou um espírito que ele pensou, não pode ser. Eu não tenho envergadura moral para tanto. Era um espírito que de costas, os cabelos eram encaracolados, da cor do cobre, de perfil, aquelas barbas compridas, os olhos azuis da cor do lago de Genezaré ou do mar da Galileia. E ele pensou, eu não tenho grandiosidade para tanto, eu sou apenas um pequenino trabalhador das Minas Gerais. E ele foi se aproximando. Ao se aproximar, as lágrimas começaram a rolar, ele sentiu um frêmito na alma e se deu conta, era o mestre. Ele encontrava-se com o próprio Jesus. E eu faço um paralelo. Eurípides Barçanufo foi um grande trabalhador
das terras do Brasil. Alguém que dedicou sua vida ao Evangelho. Ele, em mediunidade, encontrou-se com a própria mãe de Jesus e tinha como guia espiritual São Vicente de Paulo. Só para vocês terem a noção de quem era Eurípides Barçanufo. E ele, de fato, conforme nos narra Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, encontrou-se num sonho com Jesus. E Jesus, virando-se para ele, Eurípides, que já era espírita, não consegue, se joga ao chão, genufletido, e diz: mestre, não é possível. Eu estou encontrando contigo. Sim, Eurípides, eu te chamei aqui hoje. Mas Eurípides percebeu que dos olhos do mestre lágrimas rolavam. Tu choras, meu mestre. Tu és a razão dos meus dias. Eu vivo por você. Eu não quero apenas conhecer o seu evangelho, mas eu quero senti-lo e vivê-lo com os meus amigos, com aqueles que precisam do trabalho da caridade. Tu deves chorar, Jesus, por todos aqueles que ainda não te conhecem, por todos aqueles que não têm fé, por todos aqueles que não são os religiosos. E Jesus faz uma breve pausa, permitindo que Eurípides raciocinasse, e responde: Eurípides, eu não choro pelos que não são religiosos, porque esses um dia chegarão até mim, mas eu choro por aqueles que já chegaram e não praticam o meu evangelho. Eu choro pelos católicos, eu choro pelos protestantes, eu choro pelos espíritas, Eurípides, eu choro pelos ortodoxos, porque estes conhecem e continuam na letra que mata, e continuam brigando, esquecendo a essência do meu mandamento, que é amor. E Eurípides, naquele instante, dá-se conta de qual era a verdadeira proposta de Jesus. Amanhece no seu corpo de carne, levanta-se e conta ao espírito Hilário Silva que ele não deixa de trabalhar na caridade, na fraternidade, sendo útil ao seu próximo, nem um dia da sua vida. E veio a desencarnar numa outra pandemia. A pandemia da gripe espanhola, 1918, novembro de 1918, sem deixar de entregar um dos seus dias a Jesus e ao trabalho da caridade. E por que eu conto essa história? Porque nós estamos na Terra por um compromisso de amor. Quando nós reencarnamos, alguém assinou uma promissória para que nós pudéssemos reencarnar. Alguém virou e disse assim: olha, eu confio no Rafael. Agora vai. Agora eu tenho certeza de que ele vai dar conta. Ele vai encontrar o Espiritismo e no Espiritismo ele vai abraçar a causa de Jesus e vai seguir em frente. Cada um de nós, meus amigos, fizemos planos no mundo espiritual e tivemos benfeitores que assinaram uma promissória por nós, dizendo assim: agora vai. Agora ele dá conta. Agora a mensagem de Jesus não está só nos lábios, não está só nos estudos, mas passará da boca para o coração. Passará do estudo para a prática. Passará da intelectualidade para a amorosidade. Não que a intelectualidade não seja importante, porque através do estudo chegamos à prática, mas nós deixaremos tão somente de verberar, de encher os lábios para praticar a mensagem espírita, que é a mensagem do amor de Jesus. Então, a nossa proposta da noite é relembrar Jesus, é trazer Jesus para os nossos dias do presente. E como estão categorizados os nossos dias do presente? Vamos fazer uma análise: dias de sofrimento, dias de pandemia do coronavírus, dias de quarentena forçada, dias em que nós nos encontramos dentro dos nossos lares e muitos de nós nos relacionando com os benfeitores espirituais, nos relacionando com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Vocês sabem como é escrever uma carta para o PROCON? Reclamando. Por que, Deus, você mandou uma pandemia que já matou mais de 78 mil pessoas só no Brasil?
Porque Deus, eu estou dentro dos meus lares. Porque Deus, eu não posso mais ir na minha academia, fazer as minhas atividades do cotidiano. Isso é reclamar. Quando o nosso olhar para com Deus deve ser um olhar de entendimento, deve ser um olhar de quem olha para a sua misericórdia e sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Vamos refletir? Como estava o homem antes de tudo isso acontecer? Chegamos no auge do nosso egoísmo. Tanto que se cunhou uma frase assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Nós estávamos no mundo achando que as pessoas, achando que tudo deveria circundar ao redor do nosso umbigo. Nunca fomos tão egoístas, nunca fomos tão ególatras, nunca fomos, numa palavra bonita cunhada por Joana de Ângeles na sua série psicológica, egóicos. Pessoas que só pensamos em nós mesmos. Nunca fomos tão orgulhosos. E para dizer no popular o que é ser orgulhoso, o orgulhoso é aquele que se acha a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Olha, aqui eu dou a primeira palavra, a última palavra sou eu que decido tudo. Eu me lembro das minhas pescarias com meu pai na cidade de Itaperuna, porque eu aprendia como ser orgulhoso, porque o meu pai me ensinou. E agora, para a gente descontrair um pouco, meu filho, quando a gente for pescar, nós temos que pegar o primeiro peixe, o último peixe e a maior quantidade de peixes. E eu perguntava, papai, para que tudo isso? Meu filho, a gente tem que pegar o primeiro peixe para a gente dizer, para a gente aparecer a maior quantidade, para depois dizer para as pessoas que nós somos os melhores pescadores. E pegar o último peixe para ficar com o gostinho de que nós vencemos. E eu pensei, para que tudo isso, papai? Para que viver nessa competição? Será que esses são os nossos reais valores? E olhamos para o nosso mundo para observar se as pessoas não estão competindo durante todo o tempo. Para observar se as pessoas não estão autovalorizando as próprias competências, os próprios atributos e achando que tudo aquilo que vem do outro não presta, é ruim. Nunca chegamos num patamar de orgulho, de egoísmo como antes. Nunca chegamos num patamar de belicosidade. Basta pensar como estava o nosso mundo antes da pandemia do coronavírus. Quando Estados Unidos e Irã, e eu não vou entrar aqui em questões políticas, em questão de juízo de valor, já se prenunciava uma guerra, porque um é de um lado, outro é de um lado de um espectro político, e as nações não se respeitam mais. As nações querem ter preponderância umas sobre as outras. Daí Deus, dentro de uma causa maior que rege o destino dos universos, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, nos manda um pequeno vírus, para que nós volvamos ao interior dos nossos lares e possamos refletir, possamos ressignificar os nossos propósitos e perguntar como eu tenho andado no mundo. E perguntar a Jesus como eu tenho andado distante de você, nada obstante você nunca tenha se distanciado de mim. E refletir, Jesus. Muitas vezes eu faço uma palestra espírita, mas eu saio da casa espírita e quando tomo uma cortada de um carro, eu abro a janela e mostro as bestas feras que estão dentro de mim, mandando a pessoa para os lugares, e eu nem vou repetir os lugares aqui, porque quando eu estou entre os espíritas, eu tenho a capa de santo, como nos diz o benfeitor Humberto de Campos, mas quando eu estou na rua, é que eu mostro a verdadeira personalidade que eu tenho. Nunca me esquecerei de Haroldo Dutra Dias contando que ao terminar uma palestra, ele toma do seu filho e pelas ruas de Belo Horizonte ele retorna para casa. Existe alguma grande cidade dos dias de hoje que não tenha trânsito? Bom, se existir, não deve ser no Brasil. E Haroldo Dutra Dias fica parado muito tempo no trânsito. Quando toma uma fechada, ele abre o vidro e quando já ia xingar
O filho dele diz assim: vai xingar, papai? E Haroldo reflete: eu ia. Papai, já pensou se essa pessoa que você xingar é um desses mais de 300 mil seguidores que você tem? Meu filho, eu não pensei sobre esse aspecto. Papai, já pensou se essa pessoa é uma daquelas que te viu falar sobre perdão? Meu filho, eu nunca pensei sobre esse aspecto. Papai, já pensou que essa pessoa assiste o seu podcast falando sobre o Evangelho? E Haroldo fecha o vidro e medita. Nós temos saudades de Jesus. Nós precisamos de Jesus para a nossa vivência dos dias atuais. Porque se os dias atuais são tumultuados, é Jesus o remédio para todas as nossas aflições. E ao invés de conversar com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, na forma de reclamações infindáveis, achando que Deus perdeu o controle de um pequeno planetinha entre 100 bilhões de sóis, e o nosso Sol, que está entre 100 bilhões de sóis, está entre 200 bilhões de galáxias, passamos a olhar a Deus como um pai amoroso, como um pai justo, como um pai bom. Eu que me distancio dele, eu que me distancio da lei de causa e efeito, daí vêm as consequências para que eu possa me ajustar. A própria palavra pecado, que é muito mal entendida nas religiões, das religiões convencionais, da qual muito de nós viemos, ela vem do grego e quer dizer amartia. Amartia significa desviar da rota ou errar o alvo. Ou seja, quando nós desviamos da rota ou quando nós erramos o alvo, vêm as dificuldades, vêm as pandemias, para que nós possamos nos aprumar, para que nós possamos volver aos caminhos de Jesus. E não sou eu quem diz isso. É esse livro aqui. Todas as pessoas que vêm até mim e perguntam: Rafael, você tem um livro para me sugerir? Eu sempre sugiro esse. O Livro dos Espíritos. Porque aqui, 1019 perguntas para os mais intrincados problemas da humanidade. Rafael, mas o Livro dos Espíritos é chato, né? Falei, não, não é chato. Nós que ainda não nos habituamos a ler. Mas, Rafael, não tem um romance? Eu falei, tem vários. Eu poderia te indicar André Luiz, poderia te indicar os romances de Dona Ivone, do Amaral Pereira, poderia te indicar os romances de Manuel Filomeno de Miranda, mas sem ler esse livro aqui, sem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, sem conhecer os 5 livros do Pentateuco kardeciano, os romances não preencherão a nossa alma e o nosso entendimento. Porque o que está nos romances, nós precisamos de uma base, a base espírita. E nós, os espíritas, não nos podemos perder dessa base, porque essa base nos liga a Jesus. E em a questão 737, Kardec indaga aos imortais: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E olha a resposta dos bons espíritos. Primeiro eu quero ler a pergunta de uma forma diferente, atualizando para os nossos dias. Com que fim fere Deus a humanidade por meio do coronavírus? E os bons espíritos nos dizem: para fazê-la progredir mais depressa. Epa! Quer dizer que existe uma imperfeição coletiva que Deus apressa através de uma aflição coletiva. É bem isso. E o Livro dos Espíritos é que diz dessa forma. E eles complementam: já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? Então, meus amigos, das terras do interior do estado, da Rádio Espírita Esperança, meus amigos que nos assistem pela Rede Amigo Espírita TV, o que nós temos hoje? O coronavírus, para nos fazer progredir, para nos transformar moralmente.
porque se deixar por nossa conta, nós vamos estagiar mais um sem número de encarnações no egoísmo, no orgulho, na belicosidade, na sensualidade. Deus nos manda tudo isso para nós, que já desviamos muito da rota, volver ao caminho redentor, retornar ao chamado de Jesus no Sermão do Monte, o chamado das bem-aventuranças, o chamado para que nós sejamos ovelhas do seu aprisco. Poderia, Rafael, nos explicitar isso de uma forma mais factível, de uma forma que os nossos corações entendam? E eu quero destacar 5 formas de nós, através dessa pandemia, nos religarmos a Jesus, a sentirmos e a vivermos o seu evangelho. E a primeira forma é: esta pandemia nos permite repensar a nossa espiritualidade. Como assim? Todos os dias, quando ligamos a nossa televisão, que notícias chegam até nós? As bolsas estão caindo. Nós estamos cada vez mais com dificuldades financeiras, não só no Brasil, dificuldades financeiras nos países ricos. Grandes projeções econômicas pelo mundo afora estão sendo refeitas. O PIB dos países ricos estão diminuindo. Altas taxas de desemprego. E eu espero que tudo isso se resolva. E por que tudo isso vem até nós? Para nos darmos conta que somos espíritos imortais, que perpassamos experiências corporais e não o contrário, para nos darmos conta que nós não nascemos quando damos aquele primeiro choro e o médico nos tira da barriga de nossa mãe, e nem morremos quando, no fenômeno da morte orgânica, mas continuamos a viver porque somos espíritos imortais. E onde estão os nossos valores? Será que o nosso valor está naquilo que temos ou naquilo que somos? Guardem essas 2 palavras. Será que o importante para mim é aquilo que eu sou ou aquilo que eu possuo? Porque aquilo que eu possuo bastou um pequeno vírus, invisível a olho humano, para que as pessoas perdessem tudo e passassem a valorizar aquilo que elas são. Porque o que eu sou, eu não perco jamais. Os amigos que eu faço, os amigos do Norte e Noroeste Fluminense, os amigos que nesse instante eu estou abraçando, e aqui eles estão dizendo de novo, registre a nossa presença. Norberto Boechat, Elisa Moraes Boechat, Josias Teixeira Pireda e outros tanto. Eles são espíritos e, nada obstante, não tenham um corpo de carne, estão nos abraçando nesse instante. Qual a lição que essa pandemia nos dá? Nós somos espíritos imortais passando por experiências materiais. Então não adianta achar que o nosso valor está em contas bancárias, em ações na Bolsa de Valores, porque tudo isso é passageiro. Precisamos sim pagar as nossas contas. Precisamos sim ter mantimentos para levar para dentro dos nossos lares. E podemos ajudar a todos quantos nesse instante estão em dificuldades. Mas o nosso valor não está em coisas, porque não conseguiremos levar colares, haveres financeiros no nosso caixão. Dizia Francisco Cândido Xavier que quando desencarnarmos, não nos será perguntado do lado de lá quanto temos na nossa conta na Suíça, ou na nossa conta no Banco do Brasil, onde eu trabalho, mas o quanto de bem nós fizermos, o quanto de lágrima nós enxugarmos. E o doutor Josias Teixeira Pireda está me lembrando aqui agora de 1999. Quando eu, um jovem obsidiado, que conhecia a mediunidade pelos caminhos da obsessão, e fui na minha primeira semana espírita, em 1999, aí em Aperibé. Não conseguia dormir à noite, não conseguia participar das atividades, mas permaneci em pé do primeiro ao último dia. Conheci no meu alojamento Francisco Hernandes, um grande amigo,
que tinha uma deficiência visual, e como eu não servia para nada, eu ficava acordado a noite inteira, não conseguia participar das atividades. Em bem verdade, a minha cabeça era um turbilhão. E eu pensei assim, quem sabe se eu for os olhos do Chico, eu terei uma semana espírita melhor. Perdoe-me se as lágrimas rolarem. E eu me permiti a ser os olhos de uma pessoa que fazia barba sem conseguir enxergar, que tomava banho sem saber onde estava o lugar de abrir a torneira, o chuveiro. Alguém que deitava num colchão, esticando o pé para saber se aquele era o colchão dele. E o doutor Josias Teixeira Pireda chegou para mim, eu não te conheço, mas eu quero te falar uma coisa. Eu sei que você tem muitas dificuldades, mas você encontrará o caminho para a sua libertação, estudando o Espiritismo, mas, sobretudo, praticando o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma proposta de fraternidade, uma proposta de caridade. Sabe esse amigo que você está ajudando hoje? Ele não enxerga. E quanto mais você for os olhos dele, mais você esquecerá das suas próprias dificuldades e te ligarás a Jesus. Foi o que o Pireda me disse a primeira vez que ele conversou comigo. Eu falei, repá, eu vou ajudar o Chico a semana espírita inteira. E assim foi feito. A primeira palavra que Pireda me falou. E o Chico é meu amigo até hoje. O Chico trabalha na Rua Gonçalves Dias, aqui no Rio de Janeiro. Gente, alguém que ganha a vida vendendo canetas, vendendo tampinhas para pias. Nunca reclamou. Nunca disse assim, ó Deus, por que eu nasci cego? Não. Ó Deus, obrigado porque eu nasci deficiente visual. Porque isso deve remontar a uma outra existência. E hoje você me fecha os olhos físicos para que em espírito eu possa te entender. É a realidade da espiritualidade. E eu pude falar com ele nesses dias, Rafa, eu não posso trabalhar, porque está tudo fechado, mas mesmo assim, eu sei que o meu espírito imortal está crescendo. Estamos dentro dos nossos lares para repensar o espírito que somos, porque o corpo que temos, um dia ele vai desencarnar. E aí nós chegamos num segundo propósito, que é o propósito de repensar a nossa imortalidade. Eu vejo espíritas dizendo assim, já morreram mais de 78 mil pessoas no Brasil. E eu, sem procurar dar lição em moral, porque nós não devemos dar lição de moral, nós somos aprendizes do Evangelho. Eu digo para a pessoa, morreu não, companheiro, desencarnou. Porque nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um relógio, a gente perde uma caneta, as pessoas estão vivas. E seu Norberto Boechat está dizendo aqui para mim, eu estou mais vivo do que nunca, e diga para o meu filho, que quando ele menos imagina, eu estou do lado dele, nas canções, nas propostas da vida. Diga para Margarete, mas diga com jeitinho, para ela não ficar assustada, que eu estou lá dentro da nossa casa, que eu compareço às reuniões do Grupo Espírita da Fé, o GEF, aqui em Niterói. Meus amigos, ninguém morre. Então, eu quero deixar essa mensagem de que nessa pandemia, nessas agruras que nós vivemos, nós precisamos pensar na nossa imortalidade. E uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier se ele pudesse deixar uma única lição para a posteridade, que lição seria essa? E ele disse, eu quero que os irmãos espíritas pensem a alma imortal. Porque chegando a essa conclusão, todo o resto vem por consequência. Porque sabendo que nós não morremos, nós passamos a nos comportar no mundo como imortais. Nós sabemos que tudo que plantamos, nós colheremos. Se não for nesta vida, será numa próxima vida. E eu passarei a ter responsabilidade por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo, pela forma como eu ajo na minha sociedade.
Eu hoje lido com jovens, lido com pessoas do meu trabalho profissional que dizem assim: se eu não gozar a vida vai gozar de mim. E eu penso, meu Deus, nós que somos imortais e escolhemos muitas vezes gozar a vida pelo caminho de desviar da rota, dia chegará que as dificuldades nos trarão para a rota novamente. Mas sem censurar ninguém, sem julgar ninguém, porque a nossa proposta é nos tornar pessoas melhores e não fazer a outra pessoa melhor. Se no primeiro momento, então, eu devo refletir na minha espiritualidade, aquilo que eu sou, porque aquilo que eu tenho é tal qual a água do mar. Observem se as pessoas com dinheiro não agem com o dinheiro da seguinte forma. E quem traz essa metáfora é Joana de Ângeles. Você está com sede e bebe água do mar. Como ela é salgada, você bebe e não mata a sede. E bebe cada vez mais e não mata a sede. Quem tem dinheiro quer cada vez mais dinheiro. E cada vez mais dinheiro, aí quando desencarna, ou se torna um usurário no plano espiritual, ou se arrepende e percebe que perdeu a encarnação. Perdeu não, porque em Jesus nós não perdemos nada. Nós teremos a oportunidade devolvida para reencarnar e encontrar a possibilidade não só de conhecer e estudar Jesus, mas de sentir e de vivê-lo. Espiritualidade, imortalidade, o terceiro aprendizado que nós estamos tendo nesses dias é repensar a nossa tolerância. Porque nos diz o benfeitor Emmanuel que a partir do momento que nós nos tornamos facciosos, a palavra é difícil, mas não é minha. Quando buscamos na coleção Fonte Viva, lá Emmanuel nos diz que nós hoje no mundo somos facciosistas ou aderentes ao facciosismo. Eu estou usando a palavra de Emmanuel, mas agora eu vou explicar. O que isso quer dizer, Rafael? Nós olhamos para as pessoas como pertencentes a grupos. E eu vou bem no popular. Tem pessoas que são de direita, é política mesmo, gente. Tem pessoas que são de esquerda. E os que são de direita, ao invés de amar os que são de esquerda, ao invés de respeitar os que são de esquerda, começam a brigar, porque cada um acha que tem razão. Que apenas a parcela da verdade que encontraram é que está correta. Tem pessoas que adotam a orientação heterossexual, que é da maioria, e começa a verberar, a julgar, a criticar a quem se encontra na faixa da homossexualidade. Porque eu estou com razão. E aí nasce a homofobia. Tem pessoas que, por serem mais providas financeiramente, começam a achar que todo mundo que está na comunidade, me permitam o termo, entre aspas, é vagabundo. E nasce o sentimento de sectarismo, de intolerância, de facciosismo ou o sentimento de grupo. E aí nós nos distanciamos de Jesus, porque ele nos narrou no capítulo 15 de Lucas, quando nos fala do bom pastor, que é aquele que, tendo 100 ovelhas, quando uma se tresmalha, ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que saiu do redil e trouxe de volta. E no redil de Jesus, há comunistas, capitalistas, homossexuais, heterossexuais, há pessoas que são ricas, pessoas que são pobres, pessoas que são negras, pessoas que são brancas. E o que essa quarentena está nos propiciando? Propiciando refletir sobre: somos tolerantes, vivemos como irmãos, agasalhamos na alma aquilo que Jesus nos disse no Evangelho de João, que os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amar, ou somos cidadãos do mundo que adotam a cultura do ódio, a cultura de quem é diferente de mim é meu inimigo. Jesus esteve com as prostitutas, esteve com os cobradores de impostos, foi crucificado no meio de 2 ladrões, e ao final da sua existência ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não fez distinção se era cobrador de impostos, se era hebreu, se era
meretriz. A primeira pessoa que registrou Jesus foi Miriam de Migdol, a prostituta, Maria de Magdala, porque tamanha foi a sua recuperação que Jesus sentiu-a digna de registrá-la em primeiro lugar. Primeiro que João, primeiro que Simão Pedro, primeiro que sua própria mãe. E o que hoje nós estamos dentro dos nossos lares fazendo? Repensando a nossa tolerância. Porque nesse momento, lá em Israel, estão no mesmo laboratório israelenses e palestinos buscando uma vacina. Precisou uma pandemia para que israelenses e palestinos esquecessem de brigas ancestrais, porque se buscarmos o tronco bíblico, os israelenses são filhos de Isaac, filho de Abraão, e os árabes são filhos de Ismael, também filho de Abraão, com a escrava. Ou seja, no tronco bíblico são irmãos, mas no fundo se sentem inimigos até hoje. Nós somos irmãos, fraternos, nós devemos nos respeitar. E diz um grande estudioso francês, Teilhard de Chardin, que para o alto tudo converge, não que seremos iguais, mas aprenderemos a olhar para o outro como um irmão. E se estamos divergindo tanto, assumindo o outro como um inimigo, é porque Jesus ainda não está no nosso coração. Então, a proposta da tolerância, a proposta do respeito, deixar tão somente de conhecer Jesus, de meditar no seu evangelho, mas de senti-lo, mais de vivenciá-lo cada dia. Uma quarta proposta seria reviver a solidariedade, reviver a fraternidade, reviver a caridade. Porque muitas vezes nós decoramos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, mas somos caridosos. Conseguimos estabelecer curvas de ternura para com as outras pessoas. E eu nunca me esqueço de uma história contada por Divaldo Pereira Franco, quando ele chegou na sua casa, dentro da Mansão do Caminho, e ele começou a chorar, pensando assim, olha, eu faço palestras, eu sou sempre aplaudido no final de cada palestra, mas quando eu chego em casa, eu estou sempre sozinho. Eu estou sempre solitário. Ao que Joana de Ângeles se aproximou, ele disse, meu filho, o que se passa? E quando o guia se aproxima, cuidado, porque guia vem para retificar o prumo do nosso pensamento. Minha irmã, tu percebes que estou eu sozinho e você que já morreu, primeiro corrigindo, eu não morri, porque senão eu não estava aqui. E segundo, que o seu pensamento está equivocado. Por quê, minha irmã? Pense, reflita e depois replique nas suas palestras. Quem é solidário nunca será solitário. E quando o Divaldo falou isso pela primeira vez, eu engoli seco, porque eu também na minha vida, antes de chegar no Espiritismo, eu também me sentia muito solitário. E pelos caminhos da solidariedade, pelos caminhos da sopa, pelos caminhos do enxoval fraterno, pelos caminhos de distribuir a mensagem espírita, pelos caminhos da Rádio Espírita Esperança, que hoje espraia o Evangelho de Jesus, pela rádio, pela internet, nós nunca seremos solitários. A solidariedade, a caridade enche a nossa vida, enche o nosso espírito de propósitos no bem. Daí, quando estamos dentro dos nossos lares, e muitos xingando, dizendo palavras de baixo calão, ou então pensando, eu não posso sequer sair dentro dos nossos lares. Eu não posso apertar a mão de ninguém, eu não posso abraçar ninguém. Eu me lembro de um gênio da Renascença italiana, Leonardo da Vinci, que dizia assim, quem disse que para estar junto eu preciso estar perto? Para estar junto, eu preciso estar dentro. E eu custei entender essa citação. E Leonardo da Vinci queria dizer que eu não precisava estar do lado, mas eu precisava entrar nas necessidades das pessoas. E as pessoas gritam, as pessoas gemem, as pessoas têm dores as mais diversas.
as pessoas nesses dias têm ideações suicidas. Se sobrar tempo livre, então, converse com elas. Pelo telefone, pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo StreamYard. Seja útil quanto tu puderes. Se você sabe tocar, eu sei que o João Vitor está aqui, que o Gabriel está aqui, que o Matheus está aqui. Faça lives musicadas. Eu, às vezes, escuto testemunhos de pessoas dizendo assim: puxa, Rafael, quando o João Vitor canta, eu até escuto, eu até esqueço das minhas angústias. Então, para fazer caridade, eu não preciso ir levar tão somente um prato de comida. Eu posso levar de mim mesmo, das minhas canções, das minhas poesias. Eu posso levar coisas nobres e encher as redes sociais de proposições espíritas cristãs, quando tem tanta mentira. Quando ainda se vê tanta fake news. Eu posso tomar do meu tempo e ir nos supermercados fazer compras. Ou nas farmácias para aqueles que são vulneráveis. Eu sei que Luísa, minha cunhada, faz as compras para os seus pais. Por que não fazer compras para aqueles que não são meus familiares? Mas se a pessoa não tem dinheiro, por que não doar um pouco do meu dinheiro? Por que não doar um pouco do meu tempo? Ah, mas tem tanto desempregado, eu não vou resolver o problema de todos, mas eu posso dar um pouco do meu pouco para que esse pouquinho se multiplique, tal qual Jesus multiplicou pães e peixes. Para ser mais específico, 2 peixes e 5 pães. Não há ninguém que seja tão pobre, que não tenha nada para dar, nem ninguém que seja tão rico, que não tenha nada para receber. E a quinta proposta, olha, eu engatei na fala aqui, já está quase acabando a palestra. E eu ficava com vocês até amanhã. Religar-se a Jesus. Volver a Jesus. Porque esses dias da atualidade são dias que todo mundo está correndo. Acorda de manhã, não tenho tempo para fazer a prece, eu tenho que tomar o café. E às vezes, como eu próprio, já saio sem tomar o café. Porque tenho que tomar um ônibus, tenho que tomar a barca, tenho que ir correndo porque eu vou bater o ponto e o elevador pode estar fechado. E às vezes esqueço de dar bom dia para o ascensorista. E às vezes esqueço que há pessoas do meu lado que quando eu estou caminhando me estenderam a mão. Não que eu precise dar coisas, mas pelo menos olhar para aquela pessoa. Porque os invisíveis, diz Jesus no seu evangelho, é ele que está retornando. E os invisíveis hoje ligam o rádio e escutam a Rádio Esperança, a Rádio Fraternidade, escutam tantas propostas de enlevamento. Nós precisamos volver a Jesus, mas não volver só na letra, mas na essência. Como um dia, Albert Schweitzer, nascido na Alsácia, uma parte da França que já pertenceu à Alemanha, 1875. E ele, quando contava 30 anos de idade, ele pensou: eu já tenho tudo que o mundo pode me dar. Eu já sou um grande concertista, um grande pianista. Talvez, na sua época, alguém que declamava, que tocava, que recitava como ninguém. Johann Sebastian Bach. Era alguém que dava aulas, era um grande defensor de Jesus, que falava na sua igreja, conhecedor a fundo do seu evangelho. Mas buscando o tema da nossa palestra de hoje, ele sentiu na acústica do seu coração: olha, eu acho que eu conheço Jesus, que eu medito em Jesus, que eu reflexiono em Jesus, mas eu ainda não sinto, mas que eu ainda não vivo. Ficou sabendo que na França havia algumas missões para a África, para o Gabão, numa cidadezinha chamada, alguém que falar em francês, Gabriel, Luciane, podem me ajudar, mas eu acho que é Lambaréné. Foi para lá que ele foi. E começou a sentir Jesus, começou a viver Jesus com os negros africanos. E olhando para eles, com hanseníase, lepra, gente, com doenças tropicais, ele falou: Jesus, eu te encontro no meu próximo, porque quando eu vejo tantas dores, é aí que eu vou exercitar o meu entusiasmo para que eu não me perca do rastro
do teu evangelho. Ficou 50 anos na África. Em 1952, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz, que ele nem queria, porque, segundo o Evangelho, não se deve saber a mão direita o que faz a mão esquerda, mas o que ele legou aos nossos corações de hoje é que nós podemos sair da nossa inércia, que nós podemos sair das reclamações, que nós podemos sair dessa cultura tão somente de ficar dentro dos nossos lares, refletindo, reclamando e colocarmos em ação. Eu me lembro quando ainda era católico, minha mãe colocou uma oração na parede que dizia assim: Senhor, hoje cansei-me da inércia e quero colocar-me em ação. Ele se colocou em ação e atendeu a todos quantos chegaram até ele precisando de uma ajuda fraterna. Rafael, precisamos ir até a África para sentir e viver Jesus? Não. Podemos sentir e vivê-lo onde nós nos encontramos, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. Sabe aquele familiar que quando chega na nossa casa, a gente quer colocar a vassoura de ponta cabeça para ele não voltar nunca mais? É aí que nós seremos Albert Schweitzer, tolerando, perdoando, fazendo uma curva de ternura. Nós podemos sentir e viver Jesus no nosso ambiente de trabalho, sendo o melhor patrão, sendo o melhor funcionário. Nós podemos sentir e viver Jesus na nossa sociedade, deixando de dividi-la em castas de direita e de esquerda, homossexual, heterossexual, para ver irmãos em cristandade. Nós podemos sentir e viver Jesus, deixando de olhar tão somente as nossas dores, para ver aqueles que do nosso lado gritam, têm mais necessidades que cada um de nós. Porque, ainda hoje, como nos diz Alcione, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, benfeitor Emmanuel, a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, precisa não apenas ser conhecida e meditada, mas precisa ser sentida e vivida. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço aos amigos que nos escutam até essa hora e me despeço da forma como iniciei, buscando em João Cabete, um músico paulista que nos legou poesias, que nos legou canções, que nos legou o seu trabalho para que o mundo fosse mais colorido. Fim dos tempos. Vem, Senhor. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, as desavenças, as desuniões, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências, para que te busquemos, te sintamos e te vivamos, e fazer feliz o mundo. O meu abraço virtual e os votos de muita saúde, alegria e paz. Um beijo. E até quando pudermos nos encontrar fisicamente.